From the Conference Center at Temple Square. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado da BYU e Idaho. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro da primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Queridos irmãos, irmãs e amigos, sejam bem-vindos nesta tarde à segunda sessão da 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que estejam participando por meio de televisão, rádio ou internet, e aos muitos que estão assistindo nas sedes de estaca em várias partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado da BYU Idaho, sob a regência de Eda Ashby e Randall Kempton, com Bonnie Goodliff ao órgão. Ouviremos agora o coro cantar Que Firme Alicerce. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Kevin W. Pearson, dos 70. Faith
Our beloved Father in heaven, Nosso amado Pai Celestial, nós, teus filhos reunidos aqui em todo o mundo, como tu tens mandado a nós, para que possamos receber orientação e guia vindo de ti através de teu profeta amado e seus outros servos. Estamos aqui porque te amamos e amamos teu Filho. E temos total fé e confiança. Ao levantar as nossas mãos em apoio para os líderes da nossa igreja hoje, para que possamos fazê-lo com todo o nosso coração. E te agradecemos, ó Deus, por nosso profeta. Pai nos céus, nos ajude para que possamos estar mais envolvidos na obra de colher e trazer a salvação às pessoas do mundo. Que possamos estar preparados e fazer a obra com maior urgência, com maior apoio e ajuda de um para com o outro, para que possamos cuidar uns dos outros como Cristo, o Salvador o faria. Humildemente convidamos o Espírito Santo a estar conosco nesta sessão da conferência, para que aumente a nossa fé e aprofunde o nosso conhecimento e que tenhamos o maior desejo de servir a Ti e aos Teus mandamentos. Nossos corações estão humildes e o nosso espírito desejosos por Tuas bênçãos, para que cada um de nós que possamos receber do Espírito Santo tudo aquilo que precisamos. Para essas coisas, humildemente oramos ao início dessa sessão de conferência, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O presidente Monson pediu-me que apresentasse as autoridades gerais e os 70 da área para o voto de apoio da igreja. Em seguida, o irmão Robert Cantwell, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório do Departamento de Auditoria da Igreja. Em seguida, o irmão Brooke T. Hales, secretário da primeira presidência, apresentará o relatório estatístico da Igreja referente ao ano de 2010. Irmãos e irmãs, é proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Benyon Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Gutdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Quem se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros da primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se, por favor. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os seguintes como 70 de área a vigorar a partir de 1º de maio de 2011. Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Arder, Sergio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Caniolis, Carl B. Cook,
I. Poloski Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, LeGrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posi, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. Those who wish to join us in expressing our... Os que desejarem juntar-se a nós ao expressarmos nossa gratidão por seu excelente serviço, por favor, manifestem-se. It is proposed É proposto that we sustain que apoiemos, new members como novos membros do primeiro Quórum dos 70, Don R. Clark, José L. Alonso, Ean S. Arden, Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, and Katsuhiko Yamashita, and as new members of the e como second, novos membros do segundo Quórum dos 70, Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck, and Larry Y. Wilson. All in favor, os please. que estiverem a favor, manifestem-se, por favor. Those opposed, Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. it is proposed that we É sustain proposto que apoiemos os seguintes como novos 70 de área: Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Balderrama, R. Randall Pluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chappe, Eleazar S. Colliado, Jeffrey D. Cummings, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxey, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kiungu, Remigio E. Mam, Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Roland D. Mans, Ramon C. Nobleza, Avenir V. Pajaro, Gary B. Porter, José L. Reina, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes, Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian I. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor, please. Todos a favor, por favor, manifestem-se. Any opposed? Quem se opuser, manifeste-se. It is proposed that we sustain the other É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, 70 de área e presidências gerais das auxiliares como presentemente constituídas. Os que forem a favor, manifestem-se. Any opposed may manifest. Se alguém se opuser, manifeste-se. Insofar as I have been able to Presidente Monson, pelo que pude observar, a votação no centro de conferências foi unânime a favor do que foi proposto. thank you, dear brothers and sisters, Obrigado, irmãos e irmãs, por seu voto de apoio, and your continued faith. assim também como por sua contínua fé, devoção e orações. Convidamos as autoridades gerais recém-apoiadas a tomarem assento ao púlpito. It's a long walk. É uma caminhada bem longa.
Brother Cantwell. Irmão Cantwell. To the First Presidency, A primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Caros irmãos, as prescribed by como prescrito por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios, the Council on o Conselho sobre a Disposição dos Dízimos autoriza o dispêndio dos fundos da Igreja. this council is composed Esse conselho é composto pela primeira presidência, pelo quórum dos 12 apóstolos e pelo bispado presidente. this council approves Esse conselho aprova os orçamentos dos departamentos, das operações e alocações relacionadas às unidades eclesiásticas da Igreja. departments expend Depois de receber a autorização do conselho, os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos aprovados e segundo as normas e os procedimentos da Igreja. access to all records O Departamento de Auditoria da Igreja tem acesso a todos os registros e sistemas necessários para avaliar a adequação dos controles de recebimentos e das despesas de fundos, bem como para a proteção dos recursos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja realiza seu trabalho independentemente de todos os outros departamentos e as operações da Igreja. E sua equipe consiste de contadores públicos credenciados, auditores internos credenciados, auditores de sistemas de informações credenciados e outros profissionais também credenciados. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que, sob todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2010 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis, com os orçamentos aprovados e com as normas e os procedimentos da Igreja. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Robert W. Cantwell, diretor administrativo. The First Presidency has issued the following A statistics. primeira presidência divulgou o seguinte relatório estatístico da Igreja referente ao ano de 2010. Até 31 de dezembro de 2010, havia 2.896 estacas, 340 missões, 614 distritos e 28.660 alas e ramos. O total de membros da Igreja no final de 2010 era de 14.131.467 membros. Havia 120.528 novas crianças registradas na Igreja e 272.814 conversos foram batizados em 2010. O número de missionários de tempo integral no campo, ao final do ano, era de 52.225. O número de missionários em serviço da Igreja atuantes era de 20.813, muitos dos quais moram na própria casa e são chamados para dar suporte a uma variedade de funções da Igreja. 4 templos foram dedicados durante o ano, a saber, o Templo de Vancouver, Colômbia Britânica, no Canadá, o Templo de Gila Valley, Arizona, nos Estados Unidos, o Templo da cidade de Cebu, Filipinas, e o Templo de Kiev, Ucrânia. O Templo de Lae, Havaí, nos Estados Unidos, foi rededicado em 2010. O número total de templos em funcionamento no mundo era de 134. Líderes da Igreja, líderes gerais da Igreja e outros membros proeminentes da Igreja que faleceram desde abril do ano passado. Elders W. Grant Bangeter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringer, Lee Grant R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staeli e Richard B. Whitling, ex-membros do Quórum dos 70. Barbara B. Smith, ex-presidente-geral da Sociedade de Socorro, Ruth H. Funk, ex-presidente-geral das Moças, Norma Jane B. Smith, ex-conselheira da Presidência-Geral das Moças, Helen Fyans, viúva do Elder J. Thomas Fyans, autoridade-geral emérita, Arnold D. Freeberg, artista e ilustrador, e J. Elliot Cameron, ex-comissário de Educação da Igreja. Thank you, brethren, and we welcome Obrigado, irmãos. Agora, chamamos as autoridades gerais novas e os novos 70 de área. Após o coro nos brindará agora com da Corte Celestial. Após o hino, o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, será o primeiro orador. Teremos depois o prazer de ouvir o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
It has been 400 years Faz 400 anos desde a publicação da versão do Rei Jaime da Bíblia, com significativas contribuições de William Tyndale, um grande herói aos meus olhos. O clero não queria que a Bíblia fosse publicada em inglês comum. Caçaram Tyndale de um lugar para outro e disseram a eles, ele disse a eles, se Deus poupar minha vida, farei com que daqui vários anos, um rapaz que conduz o arado saiba mais sobre as Escrituras do que vocês. Tyndale foi traído e confinado a uma prisão escura e fria em Bruxelas por mais de um ano. Suas roupas estavam em trapos. Ele rogou a seus captores que lhe dessem seu casaco, um capuz e uma vela, dizendo, é realmente muito aborrecido ficar sentado sozinho no escuro. Essas coisas lhe foram negadas. Por fim, tiraram-no da prisão e, diante de uma grande multidão, ele foi enforcado e queimado numa estaca. Mas o trabalho e a morte do Martin William Tyndale não foram em vão. Como as crianças da igreja são ensinadas desde a infância a conhecer as Santas Escrituras, em certa medida elas cumprem a profecia feita há 4 séculos por William Tyndale. Nossas Escrituras atualmente consistem na Bíblia, no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, na Pérola de Grande Valor e em Doutrina e Convênios. Por causa do Livro de Mórmon, somos frequentemente chamados de a Igreja Mórmon, um título que não nos incomoda, mas que realmente não é correto. No livro de Mórmon, o Senhor voltou a visitar os nefitas porque eles oraram ao Pai em seu nome, e o Senhor disse, que desejais que eu vos dê? E eles responderam-lhe, Senhor, desejamos que nos digas o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. E o Senhor disse-lhes, por que é que o povo murmura e discute sobre este assunto? Não leram as Escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo? Porque por esse nome sereis chamados no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome e invocarei o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Obedientes à revelação, chamamo-nos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e não a Igreja Mórmon. Uma coisa é que os outros se refiram à igreja como a Igreja Mórmon, ou a nós como Mormons, mas é bem diferente se nós fizermos o mesmo. A primeira presidência declarou, o uso do nome revelado, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é cada vez mais importante em nossa responsabilidade de proclamar o nome do Salvador ao mundo inteiro. Por esse motivo, pedimos que, ao referir-nos à Igreja, usemos seu nome completo, sempre que possível. Ao referir-nos aos membros da Igreja, sugerimos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como referência abreviada, é preferível o termo Santos dos Últimos Dias. Nós, santos dos últimos dias, falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam que fonte procurar a remissão de seus pecados. O mundo pode chamar-nos como quiserem, mas em nosso falar, sempre lembramos que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. Alguns afirmam que não somos cristãos, ou eles nos desconhecem inteiramente ou estão equivocados a nosso respeito.
Na Igreja, toda ordenança é realizada pela autoridade de Jesus Cristo e em nome dele. Temos a mesma organização existente na Igreja original, com apóstolos e profetas. No passado, o Senhor ordenou 12 apóstolos. Ele foi traído e crucificado. Após sua ressurreição, o Salvador ensinou seus discípulos por 40 dias e depois ascendeu ao céu. Mas ainda faltava algo. Poucos dias depois, os 12 se reuniram em uma casa e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E línguas repartidas de fogo pousaram sobre cada um deles e foram cheios do Espírito Santo. Seus apóstolos passaram a ter poder. Eles sabiam que a autoridade dada pelo Salvador e o dom do Espírito Santo eram essenciais para o estabelecimento da Igreja. Foram ordenados a batizar e a conferir o dom do Espírito Santo. Após algum tempo, os apóstolos e o sacerdócio que eles portavam já não existiam. A autoridade e o poder de ministrar precisavam ser restaurados. Por séculos, os homens ansiaram pelo retorno da autoridade e pelo estabelecimento da Igreja do Senhor. Em 1829, o sacerdócio foi restaurado a Joseph Smith e Oliver Cowdery, por João Batista e pelos apóstolos Pedro, Tiago e João. Agora, os membros da Igreja dignos do sexo masculino são ordenados ao sacerdócio. Essa autoridade e o dom do Espírito Santo, que é conferida a todos os membros da Igreja após o batismo, distingue-nos das outras igrejas. Uma antiga revelação ordena que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. O trabalho da Igreja é atualmente realizado por homens e mulheres comuns, que são chamados e apoiados para presidir, ensinar e ministrar. É pelo poder da revelação e pelo dom do Espírito Santo que as pessoas chamadas são guiadas para conhecer a vontade do Senhor. Os outros talvez não aceitem coisas como profecias, revelação e o dom do Espírito Santo. Mas, se quiserem compreender-nos, precisam compreender que aceitamos isso. O Senhor revelou a Joseph Smith uma lei de saúde, a palavra de sabedoria, muitos antes de os perigos serem conhecidos pelo mundo. Todos somos ensinados a abster-nos de chá preto, café, bebidas alcoólicas, fumo e, é claro, de várias drogas e substâncias que viciam, que estão sempre diante de nossos jovens. Àqueles que obedecem a essa revelação, é prometido que terão saúde e encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimentos. Sim, tesouros ocultos. Em uma outra revelação, o padrão de moralidade do Senhor ordena que os poderes sagrados de gerar vida sejam protegidos e empregados apenas entre homem e mulher, casados entre si. Os únicos pecados mais graves do que o uso indevido desse poder são o derramamento de sangue inocente e a negação do Espírito Santo. Se alguém transgredir a lei, a doutrina do arrependimento ensina como apagar os efeitos dessa transgressão. Todos são testados. Alguém pode achar injusto o fato de ser diferente e de estar sujeito a uma tentação específica, mas esse é o propósito da vida mortal, sermos testados, e a resposta é a mesma para todos. Precisamos e podemos resistir a todo tipo de tentação. O grande plano de felicidade centraliza-se na vida em família. O marido é o cabeça do lar e a mulher o coração do lar, sendo o casamento uma parceria entre iguais. Um santo dos últimos dias é um homem de família, responsável e fiel ao Evangelho. Ele é um marido e pai carinhoso.
e devotado. Ele reverencia a feminilidade da mulher. A esposa apoia o marido. Tanto o pai quanto a mãe nutrem o crescimento espiritual dos filhos. Os santos dos últimos dias são ensinados a amar uns aos outros e a perdoar sinceramente as ofensas. Minha vida mudou graças a um patriarca muito virtuoso. Ele casou-se com sua amada, estavam profundamente apaixonados e logo ela ficou grávida de seu primeiro filho. Na noite em que o bebê nasceu, houve complicações. O único médico disponível naquela zona rural estava atendendo a um doente. Depois de muitas horas de trabalho de parto, as condições da futura mãe tornaram-se desesperadoras. Por fim, o médico foi localizado naquela emergência. Ele agiu rapidamente e pouco depois o bebê nasceu. E a crise estava aparentemente terminada. Mas alguns dias depois, a jovem mãe morreu da mesma infecção que o médico estivera tratando em uma outra casa naquela noite. O mundo do rapaz ruiu a seus pés. À medida que as semanas se passaram, sua dor aumentou. Ele não conseguia pensar em mais nada, e em sua amargura tornou-se vingativo. Hoje, sem dúvida, ele teria sido instado a mover uma ação por erro médico, como se o seu dinheiro resolvesse qualquer coisa. Certa noite, alguém bateu à sua porta. Uma menina disse simplesmente: "Meu pai quer que você venha à nossa casa. Ele quer conversar com você." O pai era o presidente da estaca. O conselho daquele sábio líder foi simplesmente: "John, esqueça. Nada do que você faça vai trazê-la de volta. Tudo o que você fizer vai piorar a situação." John, esqueça. Essa foi a aprovação de meu amigo. Como ele poderia esquecer? Um erro terrível fora cometido. Ele se debateu para controlar-se e, por fim, decidiu que devia ser obediente e seguir o conselho daquele sábio presidente de estaca. Ele esqueceria. Ele disse a mim: "Foi só quando fiquei velho que finalmente consegui entender a vida daquele pobre médico do interior. Sobrecarregado de trabalho, mal pago, correndo sem recursos de um paciente a outro, com poucos medicamentos, sem hospital, com poucos instrumentos, lutando para salvar vida e tendo sucesso na maioria dos casos. Ele tinha chegado em um momento de crise, quando 2 vidas estavam em risco, e agiu sem demora. Finalmente compreendi", ele disse. "Eu teria arruinado a minha vida e a vida de outros." Ele agradeceu muitas vezes o Senhor por aquele sábio líder do sacerdócio que aconselhou simplesmente: "John, esqueça." Ao nosso redor, vemos membros da igreja que se ofenderam. Alguns se ofendem com incidentes da história da igreja ou com seus líderes e sofrem a vida inteira, incapazes de deixar para trás o erro de outras pessoas. Não esquecem, acabam ficando inativos. Essa atitude é parecida com a de um homem que leva uma paulada. Ofendido, ele pega um pedaço de madeira e fica batendo na própria cabeça todos os dias de sua vida. Que tolice, que tristeza, que tipo de vingança está infligindo a si mesmo. Se vocês forem ofendidos, perdoem e esqueçam. O livro de Mormon traz esta demonstração. "E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo." Um santo dos últimos dias é uma pessoa bem comum. Estamos em todos os lugares do mundo. Somos 14 milhões agora. Esse é apenas o começo. Somos ensinados a estar no mundo, mas não ser do mundo. Portanto, levamos uma vida comum, em uma família comum, em meio à população geral. Somos ensinados a não mentir, nem enganar, não dizer palavrões. Somos otimistas e felizes. E não temos medo da vida. Estamos dispostos a chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. Se alguém procura uma igreja que exija muito pouco, não será aqui. Não é fácil ser um santo dos últimos dias, mas a longo prazo,
é o único caminho verdadeiro. A despeito da oposição ou de guerras, rumores de guerra e terremotos em diversos lugares, nenhum poder ou influência pode parar esta obra. Nenhum poder. Todos podemos ser guiados pelo Espírito de revelação e pelo dom do Espírito Santo. Seria tão inútil o homem estender seu braço débil para deter o rio Missouri em seu curso ou fazê-lo ir correnteza acima, como seria impedir que o Todo-Poderoso derramasse conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias. Se você está carregando algum peso, esqueça. Deixe isso de lado. Perdoe a todos, e você será visitado pelo Espírito Santo, que vai confirmar e dar um testemunho, e será cuidado e abençoado, e receberão um convite de se achegar a Ele, a sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a única igreja viva sobre a terra. É aí que encontramos a felicidade. E disso eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. My beloved brethren and sisters, Meus amados irmãos e irmãs, obrigado por seu apoio. Não apenas por levantarem a mão, mas por seu serviço inspirador no lar, na igreja e em suas comunidades. Gostamos imensamente de estar com vocês e de vê-los entre seus familiares e amigos. Onde quer que morem, observamos seus esforços para tornar este mundo melhor. Apoiamos vocês. Nós os amamos. Assim como oram por nós, oramos por vocês. Visualizamos sua família reunida ao redor da televisão ou do computador para assistir à conferência geral em casa. Uma mãe e o pai, atentos, enviaram-me a cópia de uma fotografia que tiraram durante uma conferência. Eles observaram a reação de seu filho de 18 meses, que reconheceu a imagem e a voz do orador. O menino começou a jogar beijos para a televisão. Ele queria chegar mais perto. Por isso, sua prestativa irmã mais velha rapidamente ergueu o irmãozinho nos ombros e o levou para mais perto da televisão. Aqui está a fotografia. Sim, a imagem na televisão é a minha. E essas crianças são nossos netos. Em poucos anos, esse menino será um elder, com a investidura do templo e pronto para a sua missão. Mais tarde, ele será selado a uma companheira eterna que escolher. Podem vê-lo um dia como pai e marido, com seus próprios filhos. E um dia, ele se despedirá de seus avós, com a firme certeza de que a morte faz parte da vida. É verdade. Vivemos para morrer e morremos para viver de novo. Da perspectiva eterna, a única morte que é realmente prematura é de alguém que não está preparado para encontrar-se com Deus. Como apóstolos e profetas, preocupamo-nos não apenas com nossos filhos e netos, mas com os seus também, e com cada um dos filhos de Deus. Tudo o que o futuro reserva para cada filho sagrado de Deus será moldado por seus pais, familiares, amigos e professores. Portanto, a fé que temos agora se torna parte da fé que nossa posteridade terá depois.
Cada pessoa trilhará seu próprio caminho num mundo em constante mudança, um mundo de ideologias que competem entre si. As forças do mal estão sempre em oposição às forças do bem. Satanás se esforça constantemente para influenciar-nos a seguir seus caminhos e tornar-nos miseráveis como ele é. E os riscos normais da vida, como as enfermidades, os ferimentos e acidentes, estão sempre presentes. Vivemos numa época tumultuada. Terremotos e tsunamis causam devastação. Governos caem. As dificuldades econômicas são muito graves. A família está sob ataque e o índice de divórcios está crescendo. Temos muitos motivos para preocupar-nos, mas não precisamos deixar que os temores tomem o lugar de nossa fé. Podemos combater esses temores fortalecendo nossa fé. Comecem pelos seus filhos. Vocês, pais, têm a responsabilidade primordial de fortalecer a fé que eles têm. Façam com que sintam sua fé, mesmo quando enfrentarem dolorosas provações. Façam com que sua fé se concentre em nosso amoroso Pai Celestial, em seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Ensinem essa fé com profunda convicção. Ensinem cada preciosa criança que ela é um filho de Deus, criado à imagem dele, com propósito e potencial sagrados. Cada uma delas nasce com desafios a superar e fé a ser desenvolvida. Ensinem a respeito da fé no plano de salvação de Deus. Ensinem que nossa jornada mortal é um período de provação, uma época de testes, para ver se faremos tudo o que o Senhor nos ordenar a fazer. Ensinem sobre a fé para cumprir todos os mandamentos de Deus, sabendo que eles foram dados para abençoar seus filhos e proporcionar-lhes alegria. Alertem-nos de que encontrarão pessoas que escolhem quais mandamentos vão cumprir, ignorando os outros que decidem quebrar. Chamo isso de obediência do tipo lanchonete. Essa prática de escolher o que cumprir não funciona. Ela vai conduzi-los à infelicidade. Para preparar-nos para encontrar Deus, é preciso cumprir todos os seus mandamentos. É preciso fé para obedecer a eles, e o cumprimento de seus mandamentos vai fortalecer essa fé. A obediência permite que as bênçãos de Deus sejam derramadas sem restrições. Ele vai abençoar seus filhos obedientes, livrando-os do cativeiro e da desgraça. E vai abençoá-los com mais luz. Por exemplo, cumprimos a palavra de sabedoria, sabendo que essa obediência não apenas nos livrará de vícios, mas também nos acrescentará bênçãos de sabedoria e tesouros de conhecimento. Ensinem sobre a fé para saberem que a obediência aos mandamentos de Deus vai trazer-nos proteção física e espiritual. E lembrem-se, os santos anjos de Deus estão sempre prontos a ajudar-nos. O Senhor declarou: irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Que promessa! Se formos fiéis, Ele e seus anjos vão ajudar-nos. A fé inabalável é fortalecida pela oração. Suas súplicas sinceras são importantes para Ele. Pensem nas orações intensas e fervorosas do profeta Joseph Smith nos terríveis dias em que esteve preso na cadeia de Liberty. O Senhor respondeu, mudando a perspectiva do profeta.
Ele disse: Sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Se orarmos com uma perspectiva eterna, não precisaremos questionar se nossas súplicas sinceras e sofridas serão ouvidas. Essa promessa do Senhor está registrada na seção 98 de Doutrina e Convênios. Vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor, estão registradas com este selo e testamento. O Senhor jurou e decretou que serão atendidas. Portanto, Ele vos faz essa promessa, com um convênio imutável, de que serão cumpridas. E todas as coisas que vos tiverem afligido, reverterão para o vosso bem e para a glória do meu nome, diz o Senhor. O Senhor escolheu suas palavras mais fortes para nos assegurar. Selo, testamento, jurou, decretou, convênio imutável. Irmãos e irmãs, creiam nele. Deus vai atender às suas orações sinceras e sua fé será fortalecida. Para desenvolver fé duradoura, um compromisso duradouro de ser dizimista integral é essencial. A princípio, é preciso fé para pagar o dízimo. Depois, o dizimista desenvolve mais fé, a ponto de o dízimo tornar-se um privilégio precioso. O dízimo é uma antiga lei de Deus. Ele prometeu a seus filhos abrir as janelas do céu e derramar sobre eles uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Não apenas isso. O dízimo vai manter seu nome alistado entre o povo de Deus e vai protegê-los no dia da vingança e queima. Por que precisamos de uma fé tão firme? Porque temos dias difíceis pela frente. Raramente, no futuro, será fácil ou bem aceito ser um santo dos últimos dias fiel. Cada um de nós será testado. O apóstolo Paulo advertiu que nos últimos dias, aqueles que diligentemente seguirem o Senhor padecerão perseguições. Essa mesma perseguição pode esmagar-nos em calada fragilidade ou motivar-nos para que sejamos mais exemplares e corajosos em nossa vida diária. O modo como vocês lidam com as provações da vida faz parte do desenvolvimento de sua fé. A força vem quando vocês lembram que têm uma natureza divina, um legado de infinito valor. O Senhor lembrou que vocês, seus filhos e netos, são herdeiros legítimos, que foram reservados no céu, para uma época e local específicos, para nascerem, crescerem e tornarem-se portadores de seu estandarte e seu povo do convênio. Ao trilharem o caminho de retidão do Senhor, serão abençoados para que continuem em sua benignidade e sejam uma luz e um salvador para seu povo. Estão ao alcance de cada um de vocês, irmãos e irmãs, as bênçãos obtidas por intermédio do poder do sacerdócio de Melquisedeque. Essas bênçãos podem mudar as circunstâncias de sua vida em questões como saúde, a companhia do Espírito Santo, os relacionamentos pessoais e as oportunidades para o futuro. O poder e a autoridade desse sacerdócio possuem as chaves para todas as bênçãos espirituais da Igreja. E o mais extraordinário é que o Senhor declarou que Ele vai suster essas bênçãos, de acordo com sua vontade. As maiores de todas as bênçãos do sacerdócio são concedidas nos templos sagrados do Senhor. A fidelidade aos convênios ali feitos vai qualificar vocês e sua família para as bênçãos da vida eterna. Suas recompensas não virão somente na vida futura. Muitas bênçãos serão suas nesta vida, entre seus filhos e netos. Vocês, santos fiéis, não precisam lutar as batalhas da vida sozinhos. Pensem nisso. O Senhor declarou: Eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Mais tarde, veio esta promessa a seu povo fiel: E eu, o Senhor,
lutaria suas batalhas e as batalhas de seus filhos e a dos filhos de seus filhos até a terceira e a quarta geração. Nosso amado presidente Thomas S. Monson deixou-nos seu testemunho profético. Ele disse: testifico a vocês que as bênçãos que nos foram prometidas são imensuráveis. Embora se formem nuvens de tempestade, embora a chuva seja derramada sobre nós, nosso conhecimento do Evangelho e nosso amor pelo Pai Celestial e por nosso Salvador vão consolar-nos e dar-nos alento e alegria ao coração se andarmos em retidão e guardarmos os mandamentos. O presidente Monson continuou dizendo: meus amados irmãos e irmãs, não temam. Tenham bom ânimo. O futuro é tão brilhante quanto sua fé. À vigorosa declaração do presidente Monson, acrescento a minha própria. Testifico que Deus é nosso Pai. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada na terra. Suas verdades, convênios e ordenanças nos permitem sobrepujar o temor e encarar o futuro com fé. Disso, presto testemunho, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. The choir and the congregation will now O coro e a congregação cantarão juntos o hino Firme Segui, 41. Após o hino, o elder Richard J. Maines, dos 70, falará a nós. Após seu discurso, ouviremos o elder Cecil O. Samuelson, dos 70, e em seguida o elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the Esta é a 180th 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
No início de meu serviço como jovem missionário no Uruguai e no Paraguai, percebi que uma das coisas que mais atraíam quem queria saber sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias era o interesse em nossa doutrina relacionada à família. Na verdade, desde a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas que buscam a verdade vêm sendo atraídas pela doutrina de que a família pode permanecer unida para sempre. O princípio de que a família é eterna é um elemento essencial do grande plano do Pai Celestial para seus filhos. Parte fundamental desse plano é entendermos que nós temos uma família celestial, bem como uma família terrena. O apóstolo Paulo ensinou que o Pai Celestial é o Pai de nosso espírito, para que buscassem ao Senhor e o pudessem achar, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, pois somos também sua geração. O fato de termos sido gerados por um Pai Celestial que nos ama é um princípio tão básico do Evangelho de Jesus Cristo que até as crianças proclamam essa verdade ao cantarem um hino da primária: Sou um filho de Deus. Lembram-se da letra? Sou um filho de Deus. Por ele estou aqui. Mandou-me à terra, deu-me um lar e pais tão bons para mim. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. Reconhecer que temos uma família celestial ajuda-nos a compreender a natureza eterna de nossa família terrena. O livro de Doutrina e Convênios ensina que a família é fundamental à ordem do céu. A mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna. O entendimento da natureza da família é um elemento crítico para compreendermos o plano do Pai Celestial para seus filhos. O adversário, por outro lado, quer fazer tudo a seu alcance para destruir o plano do Pai Celestial. Em sua tentativa de derrubar o plano de Deus, ele lidera um ataque sem precedentes à instituição da família. Entre as armas mais poderosas que ele usa nesse ataque estão o egoísmo, a ganância e a pornografia. Nossa felicidade eterna não está entre os objetivos de Satanás. Ele sabe que a chave essencial para que homens e mulheres se tornem tão miseráveis quanto ele é privá-los dos laços familiares de potencial eterno. Satanás compreende que a verdadeira felicidade nesta vida e na eternidade encontra-se na família e, portanto, faz tudo o que pode para destruí-la. Alma, o profeta da antiguidade, chama o plano de Deus para seus filhos de o grande plano de felicidade. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, a quem apoiamos como profetas, videntes e reveladores, deram-nos este conselho inspirado quanto à felicidade e à vida familiar. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa felicidade citada por Alma, e mais recentemente pela primeira presidência e pelo quórum dos 12 apóstolos, encontra-se com absoluta certeza no lar e na família. Nós a encontramos em abundância se fizermos tudo o que pudermos para criar um lar centralizado em Cristo. A irmã Maines e eu aprendemos alguns princípios importantes quando iniciamos o processo de criar um lar centralizado em Cristo, ainda no início de nosso casamento. Começamos por seguir os conselhos dos líderes da igreja e passamos a reunir nossos filhos e realizar a noite familiar semanalmente, bem como a orar e estudar as Escrituras diariamente. Nem sempre era fácil ou conveniente, e nem sempre dava certo, mas com o tempo, esses simples momentos passados juntos transformaram-se em tradições queridas da família. Aprendemos que mesmo mais adiante na semana dos nossos filhos, mesmo que eles não se lembrassem de tudo que foi dito na lição da noite familiar, eles se lembrariam de que fizemos a reunião.
Descobrimos que mais tarde, durante o dia, eles dificilmente se lembrariam das palavras exatas das Escrituras ou da oração, mas se lembraríamos que lemos as Escrituras e oramos. Irmãos e irmãs, recebemos grande força e proteção, tanto nós como nossos filhos, quando criamos tradições celestiais no lar. O ato de aprender, ensinar e praticar os princípios do Evangelho de Jesus Cristo em casa ajuda-nos a criar uma cultura que permite a presença do Espírito. Se estabelecermos essas tradições familiares em casa, seremos capazes de deixar para trás as falsas tradições do mundo e aprender a colocar as necessidades e os assuntos da família em primeiro lugar. A responsabilidade de criar um lar centralizado em Cristo é tanto dos pais como dos filhos. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos com amor e retidão. Eles terão que prestar contas ao Senhor quanto ao cumprimento dessas responsabilidades sagradas. Os pais ensinam os filhos por meio de palavras e do exemplo. Esse poema de C.C. Miller, intitulado O Eco, ilustra a importância dos pais e a grande influência que os pais têm sobre os filhos. Uma ovelha, não um cordeiro, se desgarrou. Na parábola que Jesus contou, foi uma ovelha adulta que se extraviou, das 99 que ficaram no redil. E por que devemos essa ovelha buscar e com sinceridade esperar e orar? Porque há o perigo de que, quando as ovelhas se perdem, elas levem os cordeiros consigo. Sabem, os cordeiros haverão de seguir as ovelhas, onde quer que elas se percam. Se a ovelha se perder e andar a esmo, em breve os cordeiros farão o mesmo. As ovelhas, sinceramente suplicamos, pelo bem-estar dos cordeiros nos preocupamos, porque se uma ovelha vier a se desgarrar, que preço terrível os cordeiros terão de pagar. As consequências para os pais que levam seus filhos para fora da igreja estão descritas em Doutrina e Convênios. E também se em Sião houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho de Deus vive, do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Nunca é demais afirmar o quanto é importante que os pais ensinem tradições celestiais aos filhos, por meio das palavras e do exemplo. Os filhos também têm um papel central na criação de um lar centralizado em Cristo. Quero falar-lhes de um discurso feito por Will, meu neto de 8 anos, que ilustra esse princípio. Gosto de andar a cavalo e laçar animais com meu pai. Para isso, se usa uma corda que é feita de vários cordões entrelaçados para que ela fique forte. Se a corda fosse feita de um cordão só, não serviria para nada. Mas como é feita de mais cordões que trabalham juntos, ela pode ser usada para muitas coisas e é forte. A família pode ser como uma corda. Quando só uma pessoa se esforça para fazer o que é certo, a família não é tão forte como seria se todo mundo se esforçasse para ajudar uns aos outros. Sei que quando eu faço o que é certo, ajudo minha família. Quando eu trato bem minha irmã Isabela, nós dois nos divertimos e minha mãe e meu pai ficam contentes. Se minha mãe precisa fazer alguma coisa, posso ajudar brincando com meu irmãozinho Joey. Também posso ajudar minha família deixando meu quarto arrumado e ajudando de boa vontade sempre que puder, com uma boa atitude. Como eu sou o filho mais velho, sei que é importante dar um bom exemplo. Posso esforçar ao máximo para fazer o que é certo e guardar os mandamentos. Sei que as crianças podem ajudar a família a ser tão forte como uma corda bem forte. Quando todo mundo se esforça ao máximo e é unido, a família fica feliz e forte. Quando os pais presidem a família com amor e retidão e ensinam o Evangelho de Jesus Cristo aos filhos por meio de palavras e do exemplo que dão, e quando os filhos amam e apoiam os pais, aprendendo e praticando os princípios que os pais ensinam, como resultado, criarão um lar centralizado em Cristo. Irmãos e irmãs,
Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, compreendemos e acreditamos na natureza eterna da família. Esse entendimento e essa crença devem inspirar-nos a fazer tudo ao nosso alcance para criar um lar centralizado em Cristo. Presto-lhes meu testemunho de que, se nos empenharmos nisso, passaremos a praticar mais plenamente o amor e o serviço ao próximo, dos quais a vida e a expiação de nosso Salvador Jesus Cristo são um exemplo. E o resultado será que nossa casa passará a ser um pedacinho do céu na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das grandes bênçãos da minha vida durante muitos anos foi a oportunidade de estar cercado por jovens da igreja e de trabalhar com eles. Considero esse convívio e amizade uma das coisas mais belas e valiosas da minha vida. Essas coisas também são a base de grande parte do otimismo que tenho em relação ao futuro da igreja, da sociedade e do mundo. Nessas interações, também tive o privilégio de conversar com alguns que tinham muitas dúvidas ou desafios em relação ao seu testemunho. Embora as situações específicas fossem variadas e às vezes únicas, muitas das dúvidas e dos motivos de confusão eram bem semelhantes. Da mesma forma, essas dúvidas e preocupações não se restringem a nenhum grupo demográfico ou etário. Elas podem incomodar aqueles que são membros da igreja há várias gerações, os membros da igreja relativamente novos e também aqueles que estão conhecendo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Suas dúvidas são geralmente a consequência de questionamento sincero ou curiosidade. Como as implicações são extremamente significativas e sérias para cada um de nós, parece-me adequado abordar o assunto de nosso testemunho. Em nosso contexto SUD, chamamos de testemunho a nossa certeza da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo, que é obtida por revelação, recebida por intermédio do Espírito Santo. Embora essa definição seja simples e clara, ela pode suscitar muitas dúvidas, tais como: quem tem direito a ter um testemunho? Como alguém pode obter a revelação necessária? Quais são os passos para se obter um testemunho? A aquisição de um testemunho é um evento ou um processo contínuo? Cada uma dessas dúvidas e várias outras tem seus próprios corolários, mas os fundamentos da aquisição e conservação de um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo são simples, claros e acessíveis a todas as pessoas. Deixe-me responder rapidamente a essas possíveis incertezas e, em seguida, abordar algumas ideias que me foram compartilhadas recentemente por amigos de confiança, que são jovens adultos que tiveram uma experiência pessoal na busca de um testemunho. Eles também tiveram a oportunidade de ministrar a outros que tinham desafios ou dificuldades em relação a alguns aspectos de sua fé e crenças. Em primeiro lugar, quem tem direito a ter um testemunho? Todos os que estiverem dispostos a pagar o preço, ou seja, guardar os mandamentos, podem ter um testemunho. Portanto, a voz do Senhor chega aos confins da terra para que ouçam os que quiserem ouvir. O motivo fundamental da restauração do Evangelho foi para que todo homem fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra. Em segundo lugar, como é que podemos obter a revelação necessária e quais são os passos fundamentais para se conseguir isso? O padrão tem sido claro e constante ao longo dos tempos. A promessa dada para se ganhar no testemunho do livro de Mórmon também se aplica ao Evangelho como um todo. E quando receberdes estas coisas, ou seja, você ouviu, leu, estudou e ponderou a dúvida em questão, perguntai a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. Isso significa que você vai orar de forma ponderada, específica e reverente, com o firme compromisso de seguir a resposta que receber. E se perguntardes com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Em terceiro lugar, a aquisição de um testemunho é um evento ou um processo contínuo. O testemunho é semelhante a um organismo vivo que cresce e se desenvolve quando é adequadamente tratado. Ele precisa de constante nutrição, cuidado e proteção para crescer e prosperar.
Da mesma forma, a negligência ou o afastamento do padrão de vida condizente com o testemunho pode levar-nos à perda ou à diminuição dele. As Escrituras advertem que a transgressão ou violação dos mandamentos de Deus pode resultar na perda do espírito e até mesmo na negação do testemunho que a pessoa já teve. Permitam-me agora compartilhar 10 coisas que meus fiéis e valorosos jovens amigos sugeriram. As ideias que eles partilharam têm algo em comum com o que vocês pensam e sentem. Portanto, é provável que não seja novidade para nenhum de nós. Mas, principalmente em nossos momentos de dificuldade e sofrimento, podemos esquecer temporariamente deles ou achar que não se aplicam a nós pessoalmente. Em primeiro lugar, todos temos valor, porque somos todos filhos de Deus. Ele nos conhece e nos ama e quer que consigamos retornar a Ele. Precisamos aprender a confiar no amor dele e em sua escolha do tempo certo, e não em nossos próprios desejos impacientes e imperfeitos. Em segundo lugar, embora acreditemos plenamente na vigorosa mudança do coração descrita nas Escrituras, devemos entender que isso muitas vezes ocorre de forma gradual e não de modo instantâneo ou global, e vem em resposta a dúvidas, experiências e preocupações específicas, bem como por meio de nosso estudo e oração. Em terceiro lugar, precisamos lembrar que a finalidade fundamental da vida é sermos testados e provados até o nosso limite. Portanto, devemos aprender a crescer com nossos desafios e a ser gratos pelas lições que não poderíamos aprender de uma maneira mais fácil. Quarto, devemos aprender a confiar nas coisas em que acreditamos ou sabemos, para nos suster nos momentos de incerteza ou nas dúvidas que tivermos. Em quinto lugar, como o Alma ensinou, a aquisição de um testemunho é normalmente uma progressão ao longo de uma linha contínua, que vai da esperança à crença e chega, por fim, ao conhecimento da veracidade de um determinado princípio ou doutrina ou do próprio Evangelho. Em sexto lugar, quando ensinamos o que sabemos a alguém, isso fortalece nosso próprio testemunho e o da outra pessoa. Quando você doa dinheiro ou comida, fica com menos. Mas quando presta testemunho, tanto o seu testemunho quanto o daquele que ouve são fortalecidos e aumentam. Em sétimo lugar, precisamos fazer coisas pequenas, porém necessárias todos os dias, regularmente. A oração, o estudo das Escrituras e do Evangelho, as reuniões da igreja, a adoração no templo, as visitas de mestre familiar e de professora visitante e outros encargos, tudo isso fortalece nossa fé e promove a presença do Espírito Santo em nossa vida. Quando negligenciamos qualquer desses privilégios, colocamos em risco o nosso testemunho. Em oitavo lugar, não devemos exigir dos outros padrões mais elevados que os nossos. Com muita frequência, deixamos que erros ou falhas alheias, especialmente de líderes ou membros da igreja, influenciem nossa autoimagem ou nosso testemunho. As dificuldades das outras pessoas não são desculpa para nossas próprias deficiências. Em nono lugar, é bom lembrar que o excesso de severidade com nossos próprios erros pode ser tão negativo quanto a indiferença à nossa necessidade de real arrependimento. Em décimo lugar, precisamos sempre saber que a expiação de Cristo está plena e continuamente válida para cada um de nós, se o permitirmos. Assim, tudo mais entrará nos eixos ao debatermos com certos detalhes, hábitos ou peças que aparentemente estão faltando no mosaico de nossa fé. Sinto-me grato pela sensatez, força e testemunho de muitos meus jovens e exemplares amigos e conhecidos. Quando estou com eles, sinto-me fortalecido. E quando sei que eles estão com outros, sinto-me incentivado por saber do bem que estão fazendo e do serviço que prestam em nome do Mestre, que adoram e a quem se esforçam em obedecer. As pessoas fazem coisas boas e importantes porque têm um testemunho. Embora isso seja verdade, também adquirimos testemunho por meio daquilo que fazemos. Jesus disse: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Se me amais, guardai os meus mandamentos." Tal como Nefe e Mormon no passado, não conheço o significado de todas as coisas, mas quero dizer-lhes o que sei. Sei que Deus, nosso Pai Celestial, vive e nos ama. Sei que seu Filho especial, Jesus Cristo, é nosso Salvador e Redentor e o líder da igreja que leva seu nome. Sei que Joseph Smith viu tudo o que ele contou e ensinou a respeito da restauração do Evangelho em nossos dias. Sei que somos liderados por apóstolos e profetas hoje e que o presidente Thomas S. Monson possui todas as chaves do sacerdócio necessárias para abençoar nossa vida e levar adiante a obra do Senhor. Sei que temos direito a esse conhecimento e que, se vocês estão tendo dificuldades, podem confiar na veracidade dos testemunhos que ouvirem desse púlpito nesta conferência. Sei essas coisas e presto testemunho delas, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Decidi falar sobre a importância do desejo. Espero que examinemos nosso coração para ver quais são realmente nossos desejos e em que ordem de importância os classificamos. Os desejos determinam nossas prioridades. As prioridades moldam nossas decisões. E as decisões determinam nossas ações. Os desejos que são colocados em prática determinam como mudamos, o que realizamos e em que nos tornamos. Primeiramente, falarei de alguns desejos comuns. Sendo seres mortais, temos algumas necessidades físicas básicas. O desejo de satisfazer essas necessidades compele nossas escolhas e determina alguma de nossas ações. 3 exemplos demonstram como, muitas vezes, substituímos esses desejos por outros que consideramos mais importantes. Em primeiro lugar, comida. Temos a necessidade básica de alimentar-nos, mas por algum tempo ela pode ser substituída pelo desejo mais forte de jejuar. Em segundo lugar, abrigo. Quando eu tinha 12 anos, resisti ao desejo de abrigar-me por causa de meu desejo maior de cumprir um requisito do escotismo de passar uma noite no bosque. Fui um dos vários rapazes que deixaram suas tendas confortáveis e descobriram um meio de construir um abrigo e de fazer uma cama primitiva usando materiais naturais que conseguíssemos achar. Em terceiro lugar, sono. Até esse desejo básico pode ser substituído temporariamente por outro ainda mais importante. Quando eu era um jovem soldado na Guarda Nacional de Utah, vi um exemplo disso na vida de um oficial experiente em combate. Nos primeiros meses da Guerra da Coreia, uma bateria de artilharia de campo de Richfield, da Guarda Nacional de Utah, foi convocada para lutar. Aquela bateria, comandada pelo capitão Ray Cox, era formada por uns 40 soldados mormons. Depois de mais algum treinamento e reforçados por reservistas de outros lugares, logo foram enviados à Coreia, onde vivenciaram algumas das batalhas mais ferozes daquela guerra. Em uma delas, tiveram que repelir um ataque direto de centenas de soldados da infantaria inimiga, do tipo que já havia vencido e destruído outras baterias de artilharia de campo. O que isso tem a ver com o desejo de dormir? Numa noite crucial, quando a infantaria inimiga transpôs a frente de batalha e chegou à retaguarda ocupada pela artilharia, o capitão fez com que as linhas telefônicas fossem conectadas à sua barraca e ordenou que seus muitos guardas de perímetro telefonassem pessoalmente para ele a cada hora, a noite inteira. Isso manteve os guardas acordados, mas também fez com que o sono do capitão Cox fosse interrompido muitas vezes. Como conseguiu fazer isso? Perguntei a ele. A resposta mostra a força que tem um desejo premente. Eu sabia que se conseguisse voltar para casa, encontraria os pais daqueles rapazes nas ruas de nossa pequena cidade. E eu não poderia encarar nenhum deles se o filho deles não tivesse voltado para casa por causa de algo que deixei de fazer como seu comandante. Que grande exemplo de força, de um desejo premente sobre as prioridades e as ações. Que poderoso exemplo para todos nós, que somos responsáveis pelo bem-estar de outros, pais, líderes e professores da igreja. Concluindo essa ilustração, bem cedo pela manhã, após a noite insone, o capitão Cox liderou seus soldados em um contra-ataque à infantaria inimiga. Fizeram mais de 800 prisioneiros, e só 2 dos seus ficaram feridos. Cox foi condecorado por bravura, e sua bateria recebeu uma citação presidencial de unidade por seu extraordinário heroísmo. E tal como os jovens guerreiros de Elamã, todos voltaram para casa. O livro de Mórmon contém muitos ensinamentos sobre a importância do desejo.
Depois de suplicar ao Senhor por muitas horas, Enos ouviu que seus pecados haviam sido perdoados. Ele então começou a desejar o bem-estar de seus irmãos. Enos escreveu: "E após ter orado e me empenhado com toda a diligência, o Senhor disse-me: por causa de tua fé, conceder-te-ei de acordo com teus desejos." Observem os 3 conceitos essenciais que precederam a bênção prometida: desejo, trabalho e fé. Em seu sermão sobre a fé, Alma ensina que ela pode começar com nada mais que o desejo de acreditar, e se deixarmos que esse desejo opere em nós. Outro grande ensinamento sobre o desejo, especialmente sobre qual deve ser nosso maior desejo, ocorreu quando o rei Lamanita foi ensinado pelo missionário Arão. Quando os ensinamentos de Arão lhe atraíram o interesse, o rei perguntou: "Que deverei fazer para nascer de Deus e conseguir essa vida eterna?" Arão respondeu: "Se desejas isto, se te arrependeres de todos os teus pecados e te curvares diante de Deus e invocares o seu nome com fé, acreditando que receberás, então obterás a esperança que desejas." O rei fez isso e declarou em vigorosa oração: "Abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te." Com esse comprometimento e essa identificação de seu maior desejo, sua oração foi respondida de um modo milagroso. O profeta Alma tinha grande desejo de clamar arrependimento a todos, mas compreendeu que não deveria desejar o poder de compelir as pessoas, porque concluiu que um Deus justo concede aos homens segundo os seus desejos, sejam estes para a morte ou para a vida. De modo semelhante, o Senhor declarou em revelação moderna que julgará todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Será que estamos verdadeiramente preparados para que o juiz eterno atribua esse enorme significado àquilo que realmente desejamos? Muitas escrituras falam do que desejamos em termos daquilo que buscamos. Aquele que cedo me buscar, achar-me-á, e não será abandonado. Procurai com zelo os melhores dons, pois aquele que procurar diligentemente achará. Achegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente, e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei, e ser-vos-á aberto. Não é fácil reajustar nossos desejos para dar maior prioridade às coisas da eternidade. Todos somos tentados a desejar o quarteto mundano da posse, preeminência, presunção e poder. Podemos desejar essas coisas, mas não devemos torná-las nossas maiores prioridades. Aqueles cujo maior desejo é ter posses caem na armadilha do materialismo. Deixam de dar ouvidos ao aviso. Não busques as riquezas nem as coisas vãs deste mundo. Aqueles que desejam preeminência ou poder deviam seguir o exemplo do valoroso capitão Moroni, que não serviu buscando poder nem as honras do mundo. Como desenvolvemos desejos? Poucos terão o tipo de crise que motivou Aaron Ralston, mas a experiência pessoal dele deixa uma valiosa lição sobre o desenvolvimento do desejo. Quando Ralston passeava por um desfiladeiro remoto no sul de Utah, uma rocha de quase meia tonelada soltou-se de repente, prendendo-lhe o braço. Por 5 dias solitários, ele se esforçou para libertar-se. Quando estava prestes a desistir e aceitar a morte, teve a visão de um menino de 3 anos que corria em sua direção e ao qual ele abraçava com o braço esquerdo. Compreendendo que aquela era uma visão de seu futuro filho, garantindo-lhe que ele poderia sobreviver,
Ralston reuniu coragem e executou a drástica ação para salvar a vida antes de perder as forças. Ele quebrou os 2 ossos do braço direito preso e depois usou a lâmina de seu canivete para cortar fora o braço. Reuniu forças para percorrer 8 quilômetros em busca de ajuda. Que grande exemplo da força de um desejo premente. Quando temos a visão daquilo em que podemos nos tornar, nosso desejo e nosso poder de agir aumentam enormemente. A maioria de nós jamais enfrentará uma crise tão extrema, mas todos enfrentamos armadilhas potenciais que vão impedir o progresso rumo a nosso destino eterno. Se forem suficientemente intensos, os nossos desejos justos nos motivarão a cortar fora vícios e outras tendências pecaminosas e prioridades erradas que impedem nosso progresso eterno. Devemos lembrar que os desejos justos não podem ser superficiais, impulsivos ou temporários. Precisam ser sinceros, inabaláveis e permanentes. Motivados dessa maneira, procuraremos aquela condição descrita pelo profeta Joseph Smith, na qual teremos superado todas as coisas ruins da vida e perdido toda a vontade de pecar. Essa é uma decisão muito pessoal. Como disse Elder Neil A. Maxwell, quando se diz que as pessoas perderam todo o desejo de pecar, significa que elas, e somente elas, decidiram de modo deliberado perder esses desejos iníquos voluntariamente, abandonando todos os seus pecados a fim de conhecerem a Deus. Assim, o que insistentemente desejamos no decorrer da vida é o que acabaremos nos tornando e o que receberemos na eternidade. Por mais importante que seja a perda de todo o desejo de pecar, a vida eterna exige mais que isso. Para alcançar nosso destino eterno, temos que desejar e trabalhar para adquirir as qualidades exigidas para tornar-nos seres eternos. Por exemplo, os seres eternos perdoam todos aqueles que os injuriariam. Eles colocam o bem-estar das pessoas acima deles mesmos e amam todos os filhos de Deus. Se isso parecer difícil, e sem dúvida não é fácil para nenhum de nós, então devemos começar com o desejo de ter essas qualidades e rogar ajuda do Pai amoroso, celestial, para lidarmos com esses sentimentos. O livro de Mórmon nos ensina que devemos rogar ao Pai, com toda a energia de nosso coração, que sejamos cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Encerro com um último exemplo de desejo que deve ser de extrema importância para todos os homens e mulheres, tanto casados quanto solteiros. Todos devemos desejar e esforçar-nos seriamente para garantir um casamento eterno. Aqueles que já se casaram no templo devem fazer tudo o que puderem para preservar seu casamento. Os solteiros devem desejar um casamento no templo e dar a máxima prioridade para consegui-lo. Os jovens e os jovens adultos devem resistir ao conceito politicamente correto, mas falso, do ponto de vista eterno, de que o casamento e os filhos não são importantes. Vocês, homens solteiros, pensem no desafio lançado nesta carta escrita por uma irmã solteira. Ela rogava pelas filhas dignas de Deus, que sinceramente procuram um companheiro digno. Mas os homens parecem cegos e confusos em relação a terem ou não a responsabilidade de procurar essas filhas maravilhosas e especiais do Pai Celestial e namorá-las, estando dispostos a fazer e cumprir convênios sagrados na casa do Senhor. Ela concluiu dizendo: há muitos homens sudes solteiros que ficam felizes em sair e divertir-se a dois ou em grupo, mas que não têm absolutamente nenhum desejo de assumir qualquer tipo de compromisso com uma mulher. Tenho certeza que alguns dos rapazes que buscam ansiosamente uma companheira gostaria que eu acrescentasse que há moças cujo desejo
O desejo de ter um casamento e filhos é bem menor do que o seu desejo de ter uma carreira profissional ou outras honras mortais. Tanto os homens quanto as mulheres necessitam ter desejos justos que vão conduzi-los à vida eterna. Lembremos que os desejos determinam nossas prioridades. As prioridades moldam nossas decisões. E as decisões determinam nossas ações. Além disso, são nossas ações e nossos desejos que nos fazem tornar-nos alguma coisa. Seja um amigo verdadeiro, um professor talentoso ou alguém qualificado para a vida eterna. Presto testemunho de Jesus Cristo, cujo amor, cujos ensinamentos e cuja expiação tornaram tudo isso possível. Oro para que desejemos, acima de tudo, nos tornarmos como Ele, para que um dia possamos retornar à sua presença e receber a plenitude de sua alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Lembramos todos os irmãos que a reunião geral do sacerdócio terá início no Centro de Conferências às 18 horas, horário de verão das Montanhas Rochosas. O programa do Coro do Tabernáculo será transmitido amanhã, das 9h30 às 10 horas da manhã, horário de verão das Montanhas Rochosas. A sessão da manhã de domingo dessa conferência terá início logo a seguir. Agradecemos ao coro combinado da BYU Idaho pela linda música que nos proporcionou nesta tarde, bem como a todos os oradores desta sessão da conferência. O Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos, será o último orador desta sessão. Após o discurso do Elder Ballard, o coro cantará o hino de encerramento Let Zion in her beauty rise, que Sião se erga em beleza. Irmãos e irmãs, espero que aqueles que estão visitando Salt Lake tenham a oportunidade de apreciar as cores e o perfume das belas flores da primavera no jardim ao redor do templo. A primavera traz uma renovação de luz e vida, lembrando-nos por meio do ciclo das estações da vida, sacrifício e ressurreição de nosso Redentor Jesus Cristo, pois todas as coisas prestam testemunho dele. Contrastando com esse bonito cenário de primavera e com seu simbolismo de esperança, há um mundo de incerteza, complexidade e confusão. As exigências da vida cotidiana, educação, emprego, a criação dos filhos, a administração e os chamados da igreja, as atividades seculares, até mesmo a dor e o sofrimento de uma doença inesperada ou uma tragédia podem nos desgastar. Como podemos livrar-nos dessa teia emaranhada de desafios e incertezas e encontrar paz de espírito e felicidade? Muitas vezes somos como certo jovem comerciante de Boston, que em 1849, segundo conta a história, foi contagiado pelo fervor da corrida do ouro na Califórnia. Vendeu tudo o que tinha para tentar a sorte nos rios da Califórnia, que lhes disseram estar repletos de pepitas de ouros tão grandes que dificilmente poderiam ser carregadas. Dia após dia, numa rotina interminável, o jovem mergulhava sua peneira no rio que voltava vazia. Sua única recompensa era uma pilha cada vez maior de pedras. Desanimado e sem dinheiro, ele estava prestes a desistir, até que um dia um garimpeiro velho e experiente lhe disse: "É um belo monte de pedra, esse que você tem aí, rapaz." O rapaz respondeu: "Não há ouro aqui, vou para casa." Aproximando-se da pilha de pedras, o velho garimpeiro disse: há ouro aqui sim, você só tem que saber onde encontrá-lo." Ele pegou 2 pedras e bateu uma contra a outra. Uma das pedras rachou, revelando vários filetes de ouro brilhando ao sol. Percebendo a bolsa de couro carregada presa à cintura do garimpeiro, o jovem disse: "Estou à procura de pepitas, como as de sua bolsa, e não apenas minúsculos filetes."
O velho garimpeiro estendeu a bolsa para o rapaz, que olhou dentro dela, esperando ver muitas pepitas grandes. Ficou surpreso ao ver que a bolsa estava cheia de milhares de filetes de ouro. O velho garimpeiro disse: Filho, parece-me que você está tão preocupado procurando pepitas grandes que está deixando de encher sua bolsa com esses preciosos filetes de ouro. O acúmulo de paciência desses pequenos filetes me trouxe uma grande riqueza. Essa história ilustra a verdade espiritual que Alma ensinou a seu filho Elamã. Por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E por meios muito pequenos, o Senhor efetua a salvação de muitas almas. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Não importa o quanto tentemos torná-lo complicado. Devemos esforçar-nos para manter nossa vida igualmente simples, livres de influências externas, e concentrar-nos nas coisas que mais importam. Quais são as coisas preciosas e simples do Evangelho que trazem clareza e propósito à nossa vida? Quais são os filetes de ouro do Evangelho, cujo paciente acúmulo ao longo de nossa vida nos recompensa com o supremo tesouro, o dom precioso da vida eterna? Creio que há um princípio simples, mais profundo, até sublime, que abrange a totalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Se adotarmos sinceramente esse princípio e fizermos dele o ponto central de nossa vida, ele vai purificar-nos e santificar-nos para que possamos viver novamente na presença de Deus. O Salvador falou desse princípio quando respondeu a um fariseu que lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só quando amamos a Deus e a Cristo de todo o coração, alma e mente, é que somos capazes de compartilhar esse amor com nossos semelhantes, por meio de atos de bondades e de serviço, da maneira que o Senhor amaria e serviria a todos nós, se estivesse em nosso meio hoje. Quando este puro amor de Cristo, ou caridade, nos envolve, pensamos, sentimos e agimos mais como o Pai Celestial e Jesus pensariam, sentiriam e agiriam. Nosso desejo sincero e motivação são mais semelhantes aos do Salvador. Ele compartilhou esse desejo com seus apóstolos na véspera de sua crucificação ao dizer: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor do Salvador é descrito como um amor ativo. Não se manifesta por meio de feitos grandes e heróicos, mas sim por simples gestos de bondade e de serviço. Há uma infinidade de maneiras e situações nas quais podemos servir e amar as pessoas. Gostaria de sugerir algumas. Em primeiro lugar, a caridade começa no lar. O princípio mais importante que deve governar todo lar é a prática da regra de ouro. A administração do Senhor, de que tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. Pare um pouco e imagine como você se sentiria se fosse alvo de palavras ou atos irrefletidos. Por meio de nosso exemplo, ensinemos nossos familiares a ter amor uns pelos outros. Outro lugar em que temos amplas oportunidades de servir é na igreja. Nossas alas e ramos devem ser um lugar em que a regra de ouro sempre guia as palavras e ações de uns para com os outros. Ao tratarmos uns aos outros com bondade, dizendo palavras de apoio e incentivo,
e sendo sensíveis às necessidades alheias, podemos ajudar a criar uma união carinhosa entre os membros da ala. Onde existe caridade, não há lugar para fofocas ou palavras rudes. Os membros da ala, tanto adultos quanto jovens, podem unir-se na preparação de serviço significativo para abençoar a vida de outros. Poucas semanas atrás, o presidente da área América do Sul-Noroeste, o Elder Nash, relatou que ao designar que os fortes de espírito fortalecessem os fracos, eles estavam resgatando centenas de adultos e jovens menos ativos. Por meio do amor e do serviço um a um, estavam retornando. Esses atos de bondade criam um vínculo forte e duradouro entre todos os envolvidos, tanto os que ajudaram quanto os que foram ajudados. Muitas lembranças preciosas giram em torno de serviços assim. Quando penso em meus muitos anos de administração na igreja, algumas das minhas lembranças mais marcantes são da época em que me uni a outros membros da ala para ajudar alguém. Lembro-me, por exemplo, de que quando era bispo e trabalhei com vários membros ativos de minha ala para limpar o poço de silagem da fazenda de bem-estar da estaca. Não era uma tarefa agradável. Um irmão menos ativo, que não frequentava a igreja já havia muitos anos, foi convidado a nos ajudar. Devido ao amor e à amizade que ele sentiu enquanto trabalhávamos e conversávamos naquele poço de silagem mal cheiroso, ele voltou à igreja e foi mais tarde selado no templo, a sua esposa e seus filhos. Nossa integração por meio do serviço abençoou seus filhos, netos e agora bisnetos. Muitos deles serviram missão, casaram-se no templo e estão criando uma família eterna. Um grande trabalho que foi fruto de um simples ato, um pequeno filete de ouro. Uma terceira área em que podemos servir é em nossa comunidade. Como pura expressão de nosso amor e preocupação, podemos estender a mão para aqueles que necessitam de nossa ajuda. Muitos de vocês já vestiram uma camiseta Mãos que Ajudam e trabalharam incansavelmente para aliviar o sofrimento de suas comunidades e melhorá-las. Os jovens adultos solteiros da estaca Sendai, Japão, ofereceram recentemente um serviço inestimável na busca de membros após a devastação do terremoto e do tsunami. Há inúmeras oportunidades de servir. Por meio de nossa bondade e nossos serviços sinceros, podemos fazer amizade com aqueles a quem servimos. Dessas amizades surge uma melhor compreensão de nossa devoção ao Evangelho e um desejo de saber mais a respeito da igreja. Meu bom amigo Elder Joseph Wirtling falou do poder desse princípio. A bondade é a essência da grandeza, é a chave que abre portas e molda bons amigos. Ela suaviza corações e molda os relacionamentos que podem perdurar a vida toda. Outro modo pelo qual podemos servir aos filhos do Pai Celestial é por meio do serviço missionário, não apenas como missionários de tempo integral, mas também como amigos e vizinhos. O crescimento futuro da igreja não acontecerá apenas batendo em portas de estranhos. Acontecerá quando os membros, juntamente com nossos missionários, cheios do amor de Deus e de Cristo, discernirem as necessidades e as atenderem no espírito do serviço caridoso. Quando fizermos isso, irmãos e irmãs, os honestos de coração sentirão nossa sinceridade e amor. Muitos vão querer conhecer mais a nosso respeito. Então, e somente então, a igreja crescerá e encherá toda a terra. Isso não pode ser realizado somente pelos missionários, mas exige o interesse e o serviço de todos os membros. Em todo o nosso serviço, precisamos estar receptivos ao sussurro do Espírito Santo. A voz mansa e delicada vai indicar-nos quem necessita de nossa ajuda e o que podemos fazer para ajudá-los. O presidente Spencer W. Kimball disse: é vital que sirvamos uns aos outros no reino. Muito frequentemente, nossos atos de serviço consistem em um simples incentivo ou uma ajuda numa tarefa comum, mas que gloriosas consequências podem resultar de atos pequenos, porém espontâneos.
E o presidente Thomas S. Monson aconselhou: há pessoas necessitadas em toda parte, e todos nós podemos fazer algo para ajudar alguém. A menos que nos entreguemos totalmente ao serviço ao próximo, haverá pouco propósito para nossas vidas. Irmãos e irmãs, gostaria de enfatizar novamente que o atributo mais importante do Pai Celestial e de seu Filho amado, que devemos desejar e esforçar-nos para ter dentro de nós, é o dom da caridade, o puro amor de Cristo. Desse dom emana nossa capacidade de amar e servir as pessoas como fez o Salvador. O profeta Mormon ensinou-nos a suprema importância desse dom e nos disse como podemos recebê-lo. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor, que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Grandes coisas são realizadas por meio de coisas pequenas e simples, como os pequenos filetes de ouro que se acumulam com o tempo para formar um grande tesouro. Nossos pequenos e simples atos de bondade e serviço vão se acumular em uma vida cheia de amor pelo Pai Celestial, de devoção ao trabalho do Senhor Jesus Cristo e de um sentimento de paz e alegria, sempre que estendermos a mão uns para os outros. Ao aproximarmos da época da Páscoa, que mostremos nosso amor e apreço pelo sacrifício expiatório do Salvador, por meio de nossos atos simples e compassivos de serviço a nossos irmãos e irmãs em casa, na igreja e em nossas comunidades. Essa é minha oração humilde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Zion, England.
Our Heavenly Father, we're grateful to live in a day Nosso Pai Celestial, somos gratos por vivermos num dia onde podemos saber que somos teus filhos. Somos de fato gratos por tudo aquilo que é requerido de nós. Somos gratos, Pai, também por termos sido ensinados hoje e sentido o teu Espírito. Desejamos ser mais como Ti e como Teu Filho Jesus Cristo. Desejamos estar preparados para encontrar com Teu Filho Jesus Cristo. E que possamos dar ouvidos à mensagem que foi compartilhada nessa conferência e de tudo que foi falado deste púlpito hoje. Oramos a Ti, Father, que possa abençoar todos que estão sofrendo e enviar paz e entendimento a cada um deles. Oramos para que possa preparar os seus corações e expressamos nossos sentimentos em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of Esta the foi uma transmissão da 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi oferecida por um coro combinado da BYU, Idaho. This broadcast has Esta been transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.